Olá, nós estamos aqui mais uma segunda-feira, dia de gravação do podcast Momunes em Preto e Branco. E hoje nós trazemos 2 entrevistados assim incríveis. Vamos falar de saúde. A gente já falou de saúde da mulher, mas hoje é saúde de todo mundo. Saúde da mulher, saúde do homem. A gente vai conversar com uma fisioterapeuta, nós vamos conversar com uma pessoa também incrível, ambos trabalham, na verdade, no Momunes, e que faz atividade física. Eu vou dizer a descrição deles para vocês verem que pessoas que são e o quanto eles conhecem, se dedicam e são da área. Mas antes eu quero mostrar os dois aqui, né? Danilo Costa, Mega, que está aqui à minha esquerda, e a Jéssica Pires, à minha direita. A Jéssica é a fisioterapeuta. Obrigada por vir, Jéssica. Obrigada, Danilo. Obrigado. Todo mundo parou tudo para estar hoje aqui no Momunes. Então, o Danilo é um profissional de educação física. Ele atua com recreação e lazer há 12 anos. É pós-graduado em educação física escolar e psicomotricidade. Pós-graduando em exercício físico e saúde mental. Trabalha com grupos especiais e reabilitação há 4 anos. É um dos profissionais de educação física do Momunes e a gente vai conversar sobre isso também. A Jéssica é fisioterapeuta, atua com pilates clínico há 8 anos, dor crônica e terapias manuais. Pós-graduada em fisioterapia, em traumato-ortopedia e esportiva e pós-graduanda internacionalmente em pilates para reabilitação e grupos especiais. Pouco. Eu não disse que eles conhecem. O trabalho que eles fazem lá no Momunes, a gente vai conversar sobre isso. Fazem fora também, claro, mas que eu acompanho e que eu vejo a diferença, o que as pessoas comentam. E não é só comentar, né? Porque às vezes pode falar para agradar, mas não. Você vê na parte física dela. Por exemplo, adiantando, tinha uma das pessoas que era lá do Centro-Dia e ele não largava a bengala. Onde ele ia com a bengalinha, ia com uma bolsa atravessada nele, que ele não soltava por nada. A gente até achava que era simpatia. O que será? É o charme. É o charme dele. E aí ele começou com os exercícios e depois ele foi para a fisioterapia. Resultado, ele tem um problema não sou médica, não sou fisioterapeuta, nada disso, mas o problema dele deve ser sério na coluna. Mas, no entanto, ele anda na boa, não corre, é outra história. Mas ele anda, ele se sustenta. Senta sozinho, levanta sozinho, andou de bicicleta esses dias. Ou foi uma seja, grande emoção, na verdade, ver ele então, tem gente que não gosta muito. Eu também não sou muito amiga, mas eu faço por necessidade e a gente vai falar sobre isso. Bom, agora eu já falei muito, agora eu quero conversar com vocês. Então, a ideia é esse bate-papo, Jéssica, Mega, para a gente conversar sobre alguns tópicos super importantes. Vamos falar de qualidade de vida. Eu acho que é o que está em alta no momento, né, Angelita? Sobre a questão de qualidade de vida. Acho que nunca foi tão falado sobre a questão de atividade, exercício físico, né, hoje em dia, né? Acho que a Gê também pode complementar. Mas, antigamente, as pessoas procuravam academia por questão de estética, né? Ou porque o médico mandava. Não, hoje em dia é qualidade de vida. Hoje em dia, não, as pessoas procuram por causa de uma longevidade que elas buscam. Né? Elas perceberam que através do exercício físico, ela vai melhorar na questão de agachamento, vai conseguir sentar melhor, vai conseguir levantar melhor, vai conseguir erguer o neto dela. Então, essa longevidade que as pessoas estão buscando hoje em dia, isso é muito legal. Né? E a mais demanda... homem ou mais mulher que procuram? Mais mulher. Sempre, né? Sempre mais mulheres, né? O homem procura ou quando tem interesse ou quando já está na necessidade, geralmente. Mas o homem acaba tendo mais comprometimento do que a mulher. Demora para começar, mas quando ele começa, ele também ninguém segura, pega firme. E aí ele vai embora. O comportamento dele é melhor. Sim. O compromisso dele. Sim. Tem uma senhora lá no Momunes que faz ginástica e ela é preocupada, Ângela, eu queria tanto uma vaga para o meu marido para fazer ginástica. Ele está muito gordo. Ele está muito barrigudo. Eu estou preocupada com a questão abdominal. Ele não faz nada, deitado no sofá o dia todo. Eu falei, fala para ele vir. A gente vê. Pois não é que o homem começou
Acho que ela tanto pediu, tanto rezou, sei lá o quê, Pediu, que ele começou aí, conversei com ele, ele falou, não, faz diferença mesmo. Bom, o conceito também que está mudando muito hoje é que os médicos estão mudando na hora de avaliar o paciente, né? Não é mais só medicamento. Então, ele encaminha para físio, ele encaminha para o exercício físico, para depois entrar com o medicamento, ou ele entra com o medicamento para auxiliar na dor, no caso, né? E o paciente fazer a atividade física. Hoje, a pirâmide alimentar mudou também. Se você for ver, a primeira coisa hoje é exercício e água. E o controle do peso. Então, a gente tem o primeiro exercício, a água, para depois a alimentação, e os alimentos olha que interessante, que são necessários. Porque não era, né? Você vinha com aquela pirâmide alimentar. Antes era, já começava com fibras, depois ia com as verduras, as frutas, e por último ficavam lá os doces, o açúcar. Hoje não, a gente tem o exercício e a água em primeiro lugar ali, para ver quanto isso tem mudado o conceito na sociedade. E isso que a já trouxe é muito interessante, porque como cresceu, né? Eu acho que eu fico muito feliz de ver nossas áreas crescendo dessa forma, né? E cada um respeitando a sua área, conforme ela tem a necessidade de ser respeitada, cada um tem a sua demanda, né? Lembrando que a fisioterapia é totalmente diferente da educação física, né? E ao mesmo tempo são muito iguais, mas né? Elas se completam, não é? Exatamente. É o que você falou, né? A fisioterapia, a nutrição, a educação física acabam se completando, né? E é necessário você fazer todas essas atividades, né? Uma coisa que as pessoas têm muito preconceito ainda, eu vejo que é no Pilates. Né? O Pilates, para mim... Mas preconceito por quê? O que... Por exemplo, as pessoas falam que só vai fazer Pilates quem é pessoa de idade, né? Acho que o Pilates é só alongamento. Exato. Até chegar na primeira aula e falar, não era isso que eles falaram. Não é isso, não. Não era isso, e ter aquela outra impressão que, tipo, o Pilates é difícil, ele não é fácil. Não é. Não, eu faço, é complicado. Não, agora, mas o alongamento do Pilates é fantástico, né? Tem outros benefícios, claro. E um deles é o alongamento. A gente trabalha mobilidade, respiração, concentração. Então, são movimentos lentos, não são rápidos, não são por repetições. Não são por séries, é muito diferente da academia e com outro propósito totalmente diferente, né? Não só voltado para a reabilitação, o educador físico ele pode dar aula de Pilates também, mas voltando para o Pilates... Clínico? Não, o de qualidade de vida, né? Para atividade física. Sim. E já a fisioterapia para o Pilates clínico na reabilitação. Então, ele prepara o aluno para que ele leve o Pilates como atividade física para sempre. E até uma coisa interessante, né? Hoje em dia, os atletas estão usando Pilates. Né? Nas Olimpíadas foi muito reforçado isso. Exato. O time de vôlei do Brasil feminino montou um estúdio de Pilates em Paris. E por que isso, né? Por causa da estabilidade do core, né? Que a gente sempre fala, né? Essa estabilidade que o Pilates vai acabar auxiliando esse atleta, esse rendimento dele melhorar, né? E é maravilhoso, gente. Eu, de verdade, fico muito feliz, novamente falando, de ver como as nossas áreas estão em crescente e quantas pessoas estão vendo a necessidade realmente treinar. Você sentir bem depois, né? Exatamente. Eu sou um exemplo vivo disso. Converso muito com o Mega sobre isso, mas verdade, eu não acho exercício físico a melhor coisa do mundo na hora de fazer. Mas o bem-estar que traz depois, né? É assim, recompensa, né? É incrível. Quando foi na pandemia, eu fiquei com o ciático travado. Eu fiquei costurando, fazendo várias coisas, máscara, isso e aquilo. Meu ciático, coitadinho, ele berrou, ele não reclamou. E eu fiquei chorando durante um mês, porque não podia ir em lugar nenhum, de dor. Dor. Tomei vários medicamentos, nada. Aí eu procurei onde eu faço Pilates, conversei lá com a Gina e falei, o que eu faço? Socorro, me diga qualquer coisa, porque eu não aguento mais nem chorar e nem de dor. Aí ela fez um vídeo, passou uma série de alongamentos e ela falou, vai fazendo e a hora que você puder vir, aí você vem para fazer os exercícios. É importante reforçar também que na fase da pandemia não teve uma questão psicológica também, né? Sim. Então, a dor às vezes nem foi uma causa mecânica, mas a gente estava passando por um estresse emocional, com medo, sem saber o que ia acontecer. E tudo isso faz a musculatura ter uma rigidez. Isso agravou. Com certeza. Não, agravou. Então, às vezes não tem uma causa mecânica, que nem você comentou no começo. O senhor que faz lá no Momunis, a coluna dele realmente, se você vê o quadro clínico e o exame dele, não condiz com o que ele faz hoje. Sim, porque você vê a dificuldade. Exatamente. E é até importante reforçar que o diagnóstico não é prognóstico, né? Então, eu tenho artrose, tenho desvio na coluna, tenho hérnia, tenho protusão.
Se você tem qualidade de vida, faz o que você consegue fazer, isso não é o que vai te impedir. O que eu queria perguntar para vocês é exatamente isso. Tem muita gente que fala. Se tem gente que diz eu não tenho idade para isso, eu sou absolutamente contra, porque eu acho que se você se sente bem, está preparado, você não importa a idade, você faz, a pessoa assim, ai não, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo desse exercício, eu tenho medo. Esse medo procede? Como é que funciona? Procede, eu acho que isso vai muito da orientação, né, médica? Como a gente falou anteriormente, o médico ele pode tanto auxiliar, quanto também pode causar esse medo, essa né? apreensão no Porque aluno se mesmo. for ver em questão de saúde, o médico, ele é o maior que todos, né? Sim. Então, se ele falar pra você, não agacha que isso vai te prejudicar, você não vai ouvir o educador físico que falar que você agachar é importante pra sua qualidade de vida. Exato. Aí vem o médico falou. Só que você senta no sofá, você precisa agachar, você senta no vaso, você precisa agachar, você senta da cadeira, você levanta da cadeira. Cai alguma coisa, você tem que pegar. Exatamente. Então você tem que pensar em qualidade no de vida que você precisa agachar. Tipo, você vai agachar na academia de uma forma diferente, talvez não usando a carga no ombro, mas usando a carga para baixo. Tem várias partes de fazer o agachamento que não vai te prejudicar na sua lesão que seja, sabe? Até que essa questão do próprio agachamento, a gente falando agora de agachamento, o fortalecimento do quadríceps aumenta em 40%, é um analgésico 40%, as dores, diminuir as dores no joelho. Então, pra você ver, simples exercício de agachamento. Quando você aprende a fazer o agachamento. Exato, quando você aprende a fazer o agachamento correto, né? Porque as pessoas têm mania de compensar o agachamento aonde? Na própria lombar. Exatamente. E a base do agachamento tá onde? No tornozelo. Tem como falar sem fazer? Explicar sem fazer? Agachamento? Sempre pensar que o peso do seu corpo tem que estar no calcanhar. Você não pode levantar o calcanhar para fazer o agachamento. A sobrecarga está no seu pé. Tá. Então, é como se estivesse empurrando o chão. Você tem que pés no chão, bem firme no chão. Você vai imaginar que você vai empurrar o chão com aqueles pés. Tá. E aí você faz a força para poder levantar. Isso vai fortalecer o seu quadríceps, E né? reforçando também o do quadríceps, hoje tem estudos que o fortalecimento de quadríceps, ele previne demências também. Exatamente. Então, ele atrai... Demência também? Sim. Demência também. Então, você ter um quadríceps forte... É o maior músculo do corpo. Você vai ter mais longevidade, uma cabeça melhor futuramente. Nossa, isso daí nem imaginava. Exatamente. Então, para você ver como os estudos estão surgindo hoje em dia, Estão cada vez mais avançados. Exatamente. E isso que está também auxiliando a essa crescente das áreas, né? Isso está mostrando, as pessoas estão vendo, putz, se eu fizer exercício, mais água, mais alimentação, nossa senhora, vou ter uma longevidade muito grande, né? Não, e na verdade isso que vocês falaram, de apoiar o peso todo no calcanhar, para você, o pé plantado no chão. Exato. É mais difícil do que você soltar o peso para a ponta do pé. Soltar o peso para a ponta dos pés, né? Muito mais seria mais fácil. É que o nosso corpo é preguiçoso. O nosso corpo sempre vai atender o mais fácil. O nosso corpo, ele não entende que se ele fizer isso, ele vai prejudicar a coluna. Ele quer fazer o mais fácil, de que demanda... a razão, né? Exatamente, o que demanda menos energia. O que demanda menos energia? Você pegar a impulsão e levantar. Você compensar o movimento, né? Exatamente. Quando você direciona o movimento para o lugar certo, você trabalha de forma certa e não tem lesão. Por isso a importância de sempre estar fazendo com acompanhamento, né? Exatamente. Sempre ter alguém da área por perto para não se lesionar, para prevenir lesões mesmo. Sim, foi o que a Gina me orientou quando ela disse, eu vou passar alongamento, porque alongamento não vai ter problema. Exercício errado, aí sim compromete, mas o alongamento não. É engraçado até que, tipo, eu tenho um aluno que ele sempre comenta, né? Ele tem 53 anos, ele sempre fala, eu sempre escuto sua voz, eu vou sentar, eu escuto você falando, melhora a postura, força o tornozelo, empurra o chão. Aí eu melhoro a postura. Fica na minha cabeça a sua voz o dia inteiro, Danilo. Nossa Senhora, tem vontade de... ajuda, né? Isso acontece na física também. Bom, chama amor, né? Não esquece de processo por nada. Exato. Também tenho pacientes assim que falam, relaxa o ombro, tô lá no computador trabalhando, começa a doer, eu vou ver, tô com o ombro lá em cima. Exato. Duro. Tensionado, né? Já. Então, isso é importante, porque a consciência corporal vai te fazer fazer o movimento certo também. E o dia a dia, que nem eu sempre falo pra eles, você fica comigo 50 minutos, 100 minutos da semana. O restante eu não tô perto de você sabendo o que você tá fazendo. Sim. Então, o que é mais fácil você lesionar em 50 minutos ali com o Pilates, ou com a fisioterapia, ou que seja com a musculação, ou no seu resto do dia? Exato. Então, ele tem que aprender a se olhar, ele tem que aprender a se corrigir para que ele tenha resultado no tratamento dele também. Porque as demandas, né, que chegam até nós não é através do exercício, né? Que ele não se machucou através do exercício, ele se machucou através da vida que ele tinha. Exatamente. Né? Então, uma professora, ela tem bolsite para compensar a segurança
segurando os livros de um lado apenas do braço, né? Então, por exemplo, o motorista, ele é mais arcado, né? Com as costas, por conta da postura que não conseguia ajeitar. Você sabe por que eu fiquei um tempo com muita dor no ombro? Sabe o vício qual era? Aí depois que eu percebi, parei, claro. Eu entrava no carro e assim, com movimentos para colocar a bolsa atrás, no banco de trás. Esse movimento me custou caro, porque começou a doer. Eu falei, o que será isso? Aí fui ver o que era bem aqui, por conta do movimento. Do movimento repetitivo, do movimento que... Bolsa nunca é leve, né? Por mais que ela seja... Só ela leve, a gente dá um jeito de encher. Sempre tem uma coisa diferente na bolsa. Sempre tem. Deixa eu perguntar uma coisa. Falando sobre mitos, né? Nós falamos de dores, isso e aquilo, de que às vezes a pessoa tem medo de fazer, mas ela precisa fazer. Então, eu já ouvi gente dizendo assim, se tiver doendo no dia seguinte, é porque o exercício foi bom. Nem sempre. Nem sempre, né? Sempre. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, não doeu o meu músculo, né? No dia seguinte, por exemplo, treinei superiores e eu não senti... né, as dores, né, a famosa dor, né? Quer dizer que não adiantou em nada? Pelo contrário, né? Você estimulou aquele músculo. Então, o que não pode acontecer, né, que a gente sempre orienta os alunos. Você treinou, tá sentindo aquele incômodo muscular? O que a pessoa quer fazer para diminuir tomar um remédio. Tomar um Dorflex, ou bendito. Só que daí ele vai acabar com todas as fibras novas que foram construídas do corpo e você vai perder todo o seu treino. Exatamente. Então, tudo que você fez, você perdeu. Exatamente. Mas a dor muscular, ela é boa, porque mostra que você ativou a musculatura, mas ela não é boa você sentir sempre. Então, sempre que você mudar o treino, der um estímulo novo pro corpo, ele vai sentir. Ou seja, mas depois ele vai estar criando uma resistência e ele não vai precisar sentir dor sempre. Porque tem um encurtamento, não tem? Natural de... Se você não faz exercício, você vai ficando mais velho. Não tem o encurtamento natural? Tem. Então, até que a gente fala, né? Que para auxiliar hoje em dia, por exemplo, os grandes atletas, para ajudar nesse encurtamento, eles fazem mobilidade antes do exercício físico. Então, antes de eles começarem a musculação, vamos falar de um atleta de fisiculturismo, né? Antes de ele começar a musculação, ele faz um treinamento somente de mobilidade, para ativar toda aquela musculatura. Porque a musculatura ela vai gerar rigidez. Quanto mais músculo, mais rígido. Exato. Por isso é importante de manter a mobilidade da articulação, senão ele vai ter lesão. Exato. Então, entendi. E querendo a mobilidade, antigamente era uma coisa muito descartável, né? As pessoas descartavam muito. Você não trabalhava muito isso, né? Não se falava muito. Né? Não se falava. Na verdade, só se falava do alongamento, né? Sim. E a mobilidade... E hoje a mobilidade é melhor do que o alongamento. Exato. É melhor você fazer a mobilidade do que você alongar. Do que você... No alongamento, você pode ter uma lesão. Na mobilidade é muito mais difícil. Não. Para você ver como estudos, né? Estímulos. Vai, como se diz... ano a ano, e assim, isso é uma coisa maravilhosa. Novas coisas, né? Então, é fantástico. Agora, falando ainda em mitos, tem gente que fala que fazer abdominal queima gordura. Não, isso é um mito, mito. Oh, e todos os pacientes que a gente, ou alunos, a gente fala, tô sentindo, vai queimar todos os bacons. Não vai. Não vai, gente. O que vai ajudar a queimar a caloria é uma alimentação adequada. Sim. O que vai te ajudar a queimar... Nada de envolver com nada a ver com exercício. Porque, na verdade, todos nós temos o abdômen definido, só que ele está escondido através de várias camadas, né? Exato. De tecido adiposo. Todo mundo é definido. Tá escondido. Exatamente. Só que tem uma camada de tecido adiposo ali que acaba dificultando a visualização dele, né? Tirar essa camada. Então, a alimentação é o mais importante para diminuir barriga. Não tem exercício milagroso. E até uma coisa interessante, né? Porque é um acúmulo muito grande que tem nessa região abdominal. Parece que não, mas é um lugar que acumula muito. Principalmente a região infra ali. Incrível, né? Exato. Então, se a alimentação não entra aí, você pode treinar quantos abdominais for possível. Você não vai conseguir ter eliminar. Resultado. Exatamente. Então, a alimentação é quase 80%. A mulher tem mais acúmulo em culote, né? Em glúteo. Isso, e é a mesma coisa. Só vai ter Pro homem perder ou pra mulher é mais fácil ou não? O homem é mais fácil. O homem queima mais calorias. O homem tem mais músculo que as mulheres. Então, ele tem menos percentual de gordura. Então, ele tem 6% a mais de músculo do que a mulher e 20% menos de gordura. E a mulher tem toda aquela questão hormonal que influencia em tudo, né? Ovulação, menstruação, tudo isso, tem dia que ela vai estar mais cansada, tem dia que ela vai estar mais disposta. Então, ela não consegue fazer 30 dias
dias de treino no mesmo ritmo. Exatamente. O homem não tem. já consegue. Já consegue. Exatamente. E Então, aí... talvez por isso que o homem leve mais, assim, esse comprometimento que você falou no início. Sim, pelos Exato. por resultados que ele pode São mais ver. rápidos. Pelos resultados que ele está vendo. A Exato. coisa é mais Talvez. imediata. É. Falando em musculação e cardio, falando em emagrecimento, falando em gordurinhas e tudo mais. Existe, mas já me perguntaram isso e pediram, inclusive, para que eu perguntasse aqui Lógico. para vocês. A questão do aeróbico e da musculação. O que... Existe um deles que ajuda a emagrecer mais, que é melhor que o outro. também. É Vai polêmico. surpreender com a resposta. Esse é polêmico, mas eu vou falar pra vocês. Musculação Queima mais do que o cardio. queima mais que o cardio. É que a sensação do cardio, né? A falta... A fadiga que o cardio causa, né? Aquela sensação de... Exatamente, parece que você queima muitas calorias, mas não, a musculação queima tanto quanto o cardio, né? E as pessoas têm um erro muito comum na hora de treinar, que elas fazem primeiro o quê? O cardio. O cardio. Tá. E por quê? Porque é errado, né? Não é que é errado, é que imagina só, você vai treinar musculação, certo? Você treinou cardio antes. Aonde foram suas reservas de energia? Foram todas para o cardio. Aí quando você vai treinar musculação, você não tem força para executar os movimentos, né? Que são movimentos repetitivos. Então, você tem que deixar o cardio para o final. Né? Então, é por isso que a gente fala que a musculação queima mais. A musculação exige força, exige mais da musculatura dos músculos do praticante, né? Da atividade. Interessante, não imaginava. Eu achei que o aeróbico... Outra coisa também que sempre falam, eu tô treinando cardio, tipo, às vezes não muda nada na balança, ou... só que na musculação, às vezes não muda na balança, mas você tem resultado em perca de medida, né? Até que é engraçado. É bem interessante isso, perder medida e... Eu já sempre perder na também, balança, porque seu corpo tá trocando gordura por músculo. Exato. Então é normal não mexer na balança, não né? mexe no peso, mas mas mexe na composição corporal, que isso é o mais importante, né? Hoje na saúde, né? É que as pessoas ficam muito presas, essa questão da balança é uma coisa muito séria, né? Que a pessoa chega lá na semana, né, no estúdio, por exemplo, ela chega e fala assim, nossa, estou com o mesmo peso semana passada, não é possível. Eu me alimentei certo, eu fiz todos os treinos, fazendo bonitinho. O que está acontecendo? Você está ganhando músculo. Essa é a diferença, você ganha músculo. Só que daí você olha pra pessoa, a pessoa antes tinha um volume corporal um pouco maior, agora tá diminuindo seu volume corporal. O que é isso? É perdendo as medidas que a gente fala, né? A camiseta que fica mais larga, a calça que fica folgada, né? O abdômen que vai ficando mais bonitinho. O abdômen que vai diminuindo essa região abdominal mesmo. Como você vai mesmo... enxergando mais o abdômen. Exato. Então, tem todas essas questões, né, que entra, né, que as pessoas não enxergam, Ângela. É muito difícil mesmo. E é uma briga com o aluno constante. Fala assim, ó, não se prenda na balança. Porque ele acha que o resultado vai estar ali na balança. Exato. E não. O Às resultado é a constância, na verdade, né? Exatamente. A palavra-chave. Constância. Você falou tudo, Jé. Exatamente. Você pegar firme, vai e faz. Não adianta hoje... meia hora, amanhã 1h30, depois uma semana sem fazer nada. Exatamente. Ou seja... Hoje as pessoas ficam muito em busca da pílula perfeita. O remédio para dor, o remédio para emagrecer, tudo eles procuram aquela coisa que você deita... comprimido. Você deita numa máquina, tem alguma máquina que faz exercício por você. Exatamente. Isso, seria ótimo. E criar essa consciência que não, seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar de você, olhar para você, né? Isso é um conjunto que você vai te trazer resultados. Não é só eu ir pra academia e, tipo, passar o dia inteiro estressado, ou eu ter várias intercorrências no dia e não saber lidar com isso, né? Porque, na verdade, quem comanda o nosso corpo é a mente. Então, a academia te ajuda a liberar hormônios que vai te desestressar, que hoje o estresse é o pico. Sobre isso que eu ia falar agora com vocês, falando assim, sobre a atividade física, os benefícios, né, que causam, né, entre eles, tirando a questão desse ponto de saúde que a gente conversou até aqui, mas como num todo, a questão de dormir bem, a questão de estresse. Bom humor, né? A atividade física, ela tem essa capacidade de dar esse bom humor para as pessoas, né? De trazer alegria, né? Assim, eu diria. Como você mesmo disse, né? Terminei o treino, nossa, aquela sensação de dever cumprido. Nada paga aquilo. Você pode chegar lá na academia, né? Tá cansado. Crise de estresse. ansiedade, hoje as pessoas descontam muito no exercício, isso ajuda bastante, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, junto associada com o estresse. Às vezes teve um dia difícil, tipo, tá cansado, não quer ir pra academia, vai, que aquilo vai te fazer bem, vai aliviar.
Exatamente. E a gente vê como a academia está popular hoje em dia, novamente, né? E isso entra também uma coisa muito importante, que eu digo, acompanhamento do profissional. Né? Tanto na física quanto na educação física, o acompanhamento de um profissional, às vezes, melhora. Porque melhora, além do rendimento, né? Melhora a pessoa. Como assim? Putz, estou com preguiça hoje, não vou. Danilo, não vou hoje, estou com preguiça, nossa, não tô legal. Passei um dia estressante, venha. Nem que seja para conversar, mas venha. Venha. A pessoa, você incentivar essa pessoa a fazer isso, eu acho que é o gratificante. Quando a pessoa chega lá, termina, e ela fala assim... Valeu a pena. Ainda bem que eu vim. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Isso acontece muito na física com dor também. Tipo, a pessoa Exato. acorda com dor e fala, hoje eu não vou. Eu falei, vem. A gente tem uma frase que a gente usa muito na clínica, que é o movimento cura. Exato. E se você precisa de movimentar, seu corpo precisa de movimento. Você precisa daquilo. Então, você vem com dor e que alivie 20%, 30% da sua dor. Já tá menos do que quando você começou. Do que era isso. E a dor vai fazer parte por várias situações. A gente tem até assim, eu tô com dor na coluna porque eu tenho uma hérnia. Mas você vai perguntar, mas você dormiu bem? Putz, a pessoa não tá com insônia. Você come direito? Não come direito. Vai se alimentar fast food. Faz exercício? Não faz exercício. E a culpa da dor é da hérnia? Você acha que é uma composição do corpo inteiro, entende? Então, tipo, a pessoa precisa criar essa consciência que ela tem que olhar como um todo. Não só pro exercício, não só pra alimentação, não só pra cabeça. Ela tem que pensar nisso no geral. Porque senão ela não vai ter um resultado bom. A fisioterapia, quando a gente... Quer dizer, o conceito que eu tinha... Depois eu fui ler antes de vir para cá. Mas o conceito que eu tinha, assim, de fisioterapia, e eu acredito que muita gente tinha, é aquela coisa de... Aquela fisioterapia quando você... Ou você machuca, você quebra, tem alguma lesão, alguma coisa... Mas a fisioterapia, hoje... Pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei estudando, não é só isso. Não. Tem até fisioterapia para incontinência urinária. Eu nem imaginava que uma senhora que faz lá no Momunis a fisioterapia com a Jéssica, estava me contando. Eu falei, nossa, que surpresa. Aí eu fui me informar, porque eu falei, quero saber mais. Então, fale um pouco sobre a fisioterapia como um todo, assim, alguns exemplos que são dados e que a gente não tem esse conceito, que muita gente não sabe. A fisioterapia tem crescido bastante, né? É uma profissão nova, se você for pensar no geral, assim, das outras profissões. Mas ela não cuida só do movimento, ela cuida do corpo em tudo. Então, hoje a minha especialidade é em fisiortopedia e reabilitação. Mas a gente tem fisioneuro, tem a fisio da saúde da mulher, que trabalha com continência urinária. Tem a fisioresp, que é muito importante também. E hoje atletas trabalham com fisioresp para aumentar o condicionamento físico. Então, é como se ensinasse você a respirar da forma correta. Sim. Que mais eu tenho? Tem fisio... osteopata, tem fisio-quiro, tem fisio... Tem muitas áreas da fisio, todas as áreas... Até preparação para infantil também tem, não tem, Gé? A neuro engloba o infantil quanto o adulto também, né? E o conceito de fisioterapia que a gente tinha era o conceito de lesionou. Exatamente, lesionou. Hoje a fisioterapia está dentro do hospital, né? Então, você começa com reabilitação com o paciente na UTI. Então, é você dar qualidade de vida enquanto a pessoa está aqui, entendeu? Independente qual seja o diagnóstico, seja o prognóstico, ela vai fazer de acordo com a sua resposta, o que tiver ao nosso alcance para te dar qualidade de vida. Como a gente... Agora eu quero fazer uma pergunta, né? Como a gente está no podcast do Momunis, a gente fala, a gente fala de mulheres em preto e branco, vamos pegar um pouquinho exemplos de mulher. Nós falamos no podcast da outra semana sobre a saúde da mulher e as diferenças que tem entre a saúde da mulher negra, não só das políticas públicas que existem, mas as diferenças mesmo físicas que existem. Agora, pegando esse viés, a mulher negra, o homem negro em relação a exercícios ao branco. Qual a diferença? Tem mais força? Porque, olhando assim, a impressão que dá é que, por exemplo, eu vejo uma negra sambando e uma branca, nossa, não deve nem para comparar, né? Porque não, tem aquele gingado, aquela coisa que eu, particularmente, opinião, né? Eu acho fantástico. Agora, com relação aos exercícios, tem alguma diferença? Vocês percebem isso? Muda um pouquinho algumas coisas, né? Eu vi um podcast do Paulo Musi, né? Ele falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão do negro, ele tem uma produção, né? O afrodescendente tem uma produção de DHT,
Que é isso? É um DHT. Isso, testosterona, né? Que nada mais é... o nome é bonito, né? Que nada mais que é um testosterona, né? Que fica... Que dá mais questão de capacidade muscular, né? Então, faz com que os negros, eles ganhem a questão da massa. Então, por exemplo, por que tem tantos atletas negros, né? Nas competições de fisiculturismo? Por conta disso, né? Por conta dessa... aumento de testosterona. Aumento de testosterona não é facilidade queria usar outra palavra, mas essa diferença, né? Com uma característica. Exatamente. Sim. Então seria mais isso, né? Mas são poucas coisas que mudam, né? São poucas porque é aquilo, tudo depende de quanto você coloca naquilo, né? De quanto você deposita. Então, poxa, se você treinar, lógico, você vai conseguir resultados. A gente tem o que a literatura fala, mas nem sempre condiz com o que vai apresentar o paciente ou o aluno. Então, pelo menos na fisioterapia, isso não é muito visível de diferenças. Não é perceptível, se existir... Isso muda, como eu falei, em alto rendimento, né? Porque, por exemplo, atletas, né? Por exemplo, na Jamaica, né? Quando a gente fala de corrida atletismo, a gente só vê predominância do atletas negros, né, jamaicanos principalmente, né, mas por conta do clima, né, o esporte deles é esse, eles praticam desde a infância, é igual o futebol no Brasil, né? Era. Exatamente, então tudo depende, era, né? Então, hoje não é mais o futebol do Brasil, agora é o futebol da ginástica, do skate, do surf. Ginástica, a coisa mais linda. Ai, gente, e aí demais. A minha pergunta também teve a ver, lembrando um pouco da Simone, lembrando da Rebeca, ou seja, são negras e, no entanto, o desempenho delas, sim. As brancas também, que a gente viu ali no solo fazendo, mas as duas são hipercampeãs, ou seja, então eu imaginei que pudesse ter uma diferença mais acentuada. É uma pequena vantagem apenas, mas não tudo pode ser buscado através de treinamento, né? É igual a gente fala, né? Por exemplo, a gente faz comparativo no futebol, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Um tem talento, que é o Messi. O outro é puro esforço, entendeu? Para poder alcançar. Dedicação, constância. É aquilo que a gente sempre fala, né? Dedicação, constância nos treinos, até que hoje, com 39 anos, o Cristiano Ronaldo ainda é um dos artilheiros mundiais. Ainda continua entre os melhores do mundo, né? Antes da gente passar para falar do Momunis, falar do serviço do Centro-Dia, né? Que eu acho assim, é um dos serviços mais importantes que Sorocaba tem. O Momunis, como eu já disse, vou dar uma rápida pincelada aqui. Então, eu brinco falando sério, que o Momunis hoje é um complexo, na verdade, não é só um serviço. Porque com tudo que tem, ou seja, uma casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. A Casa Lar São José para crianças e adolescentes de 0 até completar 18 anos. Completou 18 anos, tem as duas repúblicas. República Jovem Rumo Certo. Aí o jovem não vai para a rua e ele aprende ali a administrar a sua vida. Aí a gente tem os 5 centros de educação infantil, que é de 0 a 3 anos. Uma graça, o aprendizado lá é conhecendo para você se encantar. Você se apaixona de ver a inclusão que é feita e como a educação, como a escola, como a etnia, tudo como é tratado. É assim, é um trabalho fantástico. E, além disso, tem... hoje, né, a nossa menina dos olhos, já que estamos aqui, que a Jéssica faz lá, é um dos projetos do Momunis, a fisioterapia, e o Mega com as aulas que ele dá, com os exercícios, e pegando no pé do pessoal. É feriado, mas não deixa de dar caminhadinha. Exato. Vamos lá, sobe, desce, tá fácil. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa experiência lá no CDI. Gente, falar para mim do Momunis é algo muito tocante, né? Basicamente, o profissional que me tornei hoje, eu devo muito ao Momunis. Eu e a Jéssica começamos na Casa Lar, né? Na questão na época da pandemia. A gente entrou, né, para poder auxiliar, né, essa questão das demandas com as crianças e adolescentes. E a gente foi ficando no projeto. O que era para ser 3 meses, né, já estamos aí há 4, 5 anos já.
estando presente. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com pessoas idosas, né, com 60 a mais, e com a creche da pessoa idosa, o centro-dia, foi algo que mexeu muito comigo. Porque eu amo idoso. Eu amo trabalhar com idoso, porque eu amo ver a evolução dessas pessoas. Eu acredito muito no ser humano, Ângela. Eu acredito muito no ser humano e eu acredito muito na profissão que eu exerço. E o quanto ela pode salvar uma vida, né? Esse idoso que a gente citou no começo é apenas um exemplo. É apenas um exemplo de tantos que a gente tem lá dentro, né? De tantas pessoas lá que treinam, que tem 100 anos, estão treinando com a gente, né? Então, eu acho que é gratificante fazer parte do projeto, é gratificante estar nessa profissão e é gratificante ver os nossos alunos, quanto eles cresceram e quanto eles são humanos, né? Para mim é muito gratificante tudo isso, né? Agora, quanto a Gé... Bom, o Momune está na minha família, né? Então, nasceu o Momune. Nasci já vestindo a camisa. E também sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive. E não só como profissional, mas como pessoa, né? A partir do momento que você entra lá, você começa a ter uma visão de uma realidade que você não imaginava, né? Que a gente pudesse não existir. conhece, sim. Então, quando você começa a olhar de perto, você se apega mais ainda ao projeto e ao trabalho que é feito lá dentro. Você vê que é uma causa que vale a pena. Que vale muito a pena. E como a Mega falou, a gente começou na Casa Lar. A Físio entrou porque as crianças não podiam sair, não podiam ir para a escola, não podiam fazer nada. E tinha os bebês também, né? E esses bebês precisavam de estímulos, né? Porque eles estão numa fase muito importante do desenvolvimento motor. Então, a Físio entrou com função disso, mas daí a gente fazia um pouco de tudo que desce, ia encaixando tudo. Faz recreação, faz atividade física. E aí, agora, no centro-dia, eu atendo... tenho vaga somente para 30 pessoas, por enquanto, né? E aí, a gente atende 60 a mais e mais os idosos que ficam lá. E isso auxiliando eles para as atividades que eles já fazem com o Mega. E tem fila de espera. Graças a Deus, né? Tá dando resultados, os alunos estão gostando. E é mais para, exatamente, preparar eles para que eles possam fazer as atividades que é proposta lá na casa. Essa é uma coisa interessante da Físio. Porque a preparação não é o consertar só. Não é aquela coisa, não, tá com lesão, vamos lá fazer a físio. Não, é o preparar, o deixar a pessoa, o indivíduo, o homem, a mulher, deixar preparados para que possam fazer os exercícios da maneira correta, para que se sintam bem. Essa daí que você disse da demência, eu achei muito interessante, porque você vê melhoras das pessoas, e a gente nota isso no centro-dia. Tem gente que tem mobilidade reduzida, tem os outros que têm um esquecimento maior, mas para os exercícios, o compromisso deles é incrível e a compreensão. E não pode faltar, né? E quando falta, eles cobram, né? É algo maravilhoso. Eu me sinto muito feliz, muito abençoado por essa questão. Né? Eles vão falar, hoje não tem atividade física, não? Hoje não tem exercício? Então... Já plantou a sementinha, que era importante. Sim. Isso para o idoso é primordial, né? Exatamente. Porque o idoso se sente cada vez menos importante, né? Você sabe mais incapaz de realizar as atividades. Então, quando ele vê que ele consegue fazer, que ele é importante para o Mega, que ele é importante para mim, isso daí, a gente já ganha eles ali. E não é criar uma nova, né? Porque um dos grandes problemas, eu fiz uma pesquisa um dia, conversando com várias pessoas, inclusive não só pelo Momunes, mas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, assim, qual é o problema maior do idoso? A solidão. É o estar sozinho, ou não ter com quem conversar. Exato. Então, a hora que ele encontra alguém que o escute, já é um ganho. A hora que ele encontra alguém que escuta e que, na verdade, faz alguma coisa a mais, se preocupa com ele, né? Exatamente. E a gente, às vezes, fala muito lá na clínica, assim, o paciente chega com dor e, às vezes, ele só quer falar. Só ele colocar pra fora, ele não precisa movimentar nada. Já melhora. Ele falar, você ouvir, você tá ali, a pessoa já sai outra pessoa. Então, a gente fala que a gente é um pouquinho psicóloga também. Tem que ter uma parceria. Porque pede licença, os psicólogos, a pessoa vai criando confiança, ela vai te abrindo coisas da família, coisas da casa, coisas que ela passa. Virar algo íntimo, né? Mas sempre com essa busca do trabalho mesmo. Foi o que a gente falou, né? Os laços são encurtados.
E esses laços encurtados ajudam demais na melhora do indivíduo quanto pessoa também. Sim. Não E se somente sente dele, bem, nós também, né? Não é, e aquece, são coisas que aquecem o coração, Sim. né? Eu gosto muito dessa expressão, aquecer o coração, porque você se sente parte integrante de algum lugar. Eu lembro muito, né? Minha mãe, uma vez, aqui não comentei ainda, mas já tive oportunidade de falar. Então, uma vez nós íamos vindo de São Paulo e quando a gente chegou na Castelinho, naquele trecho que você enxerga toda a cidade, ai, coisa linda, aquilo emociona e me emociono sempre que passo ali. E aí ela disse, filha, ela me chamava de Anjo, como é gostoso, como é importante a gente ter uma chave para abrir uma porta. Então, é uma coisa incrível. E é o que acontece isso. É com essas pessoas que fazem parte lá do Centro-Dia, que fazem parte do serviço de fortalecimento de vínculo para pessoas acima de 60 anos. Elas têm uma chave, elas abriram aquela porta. Alguém abriu a porta para elas e elas entraram e abraçaram. Então, isso daí é extremamente importante. É calor humano, né? É calor humano, é o que a gente fala. Eu acho que hoje em dia é o que falta em muita gente, né? A gente pensou que quando acabasse a pandemia, as pessoas voltariam mais calorosas, mais afetuosas, né? A gente viu que não foi tanto assim. Pelo contrário, né? Foi o contrário. As pessoas ficaram mais impacientes. Depressivas, estressadas. Impacientes. E quando ela recebe um tratamento de carinho e afeto, né? O exercício é isso, né? É um tratamento de carinho e afeto. É uma preocupação com aquela pessoa. Falando nisso, eu vou contar uma coisa que eu fiz. Porque eu fiquei pensando, faço ou não faço? Eu estava no supermercado e aí estava no caixa e tinha na minha frente uma senhora, não sei a idade dela, mas uma senhora, e o filho, bem adulto já. E as compras estavam misturadas. E ela pegou o leite de uma marca e ele pegou de outra. E ela foi passar, porque eles iam passar a compra de modo separado. Ela foi passar e ele pegou e ele deu uma bronca nela, dizendo que não era aquele. Mas ela se atrapalhou. E ele insistiu e ele foi bem grosseiro quando ele falou com ela. Estou falando e você fica teimando e não sei o quê. Nossa, eu estava atrás e ouvindo aquilo. Falei, oh, meu Deus. A mocinha do caixa também ficou meio constrangida. Pensei comigo, falo ou não falo? Ah, mas eu optei por falar, porque eu acho que assim... Não, porque eu ia falar, por que eu não falei isso? Aí, a hora que eles estavam passando no caixa, aí ele estava ainda guardando as coisas, eu passei a minha compra, que era pouquinho, cheguei para ela, bati no ombro assim e falei... Não se preocupe. É que eles esquecem que, quando eles eram crianças, perguntavam e perguntavam e perguntavam a mesma coisa e a gente explicava com todo o carinho e amor do mundo. Exato. Eles crescem e esquecem isso. E fui embora. A mulher... Nossa, o filho... Nossa, você deixou a bomba e saiu. Não, lógico. O filho deu uma risadinha, muito sem graça. Mas é uma verdade, não é? Sim. Porque o que o idoso encontra hoje em casa? Todo mundo trabalhando, que é uma necessidade. Então, não é Sim. crítica, é uma realidade. Os netos vão para a escola, vão para o inglês, vão para atividade física, vão para tudo. Fora isso, celular. Porque se acabar o celular no mundo, acaba o mundo, né? Então... Hoje em dia tá assim. E quando chegam, né, não tem ali uma conversa, não sentam na mesa, o idoso não é olhado, né? O idoso não é olhado, ele acaba ficando invisível. Então, a hora que ele tem alguém assim, como esses profissionais que dão essa atenção... Uma senhora disse para mim, quando eu vim para cá, me mandaram para o céu. Mas eu fiquei tão emocionada, porque é uma realidade. Bom, voltando ao nosso assunto, eu quero falar de duas coisas que eu acho extremamente importantes quando se fala de atividade física. A questão do equilíbrio e da flexibilidade. Porque o equilíbrio a gente perde. Vai passando. É por conta da audição, né, também. A questão do equilíbrio vai perdendo por conta da audição, né? Tem muita ligação mesmo. Tem muita ligação, né? E também uma coisa que as pessoas não percebem é a questão da estabilidade do próprio tornozelo. Novamente ele aparecendo. Lá veio o tornozelo. A galera fala assim, nossa, meu joelho, ele é ruim, mas seu tornozelo, ele é firme? Você consegue sustentar? Entendeu? Essa é a questão, né? As pessoas confundem muito. Às vezes refere a dor em um lugar, mas a causa não tá ali no joelho. Como que a gente faz para ver se o tornozelo sustenta? É aquela coisa de abaixar e levantar, de ver? Tem exercícios de propriocepções, né? Exato. Unilaterais, pista de equilíbrio ou disco de equilíbrio, que você testa o tornozelo. Para você ver se consegue... você tem estabilidade, né? O problema não tá nele. Não, eu falo porque assim, para a pessoa perceber, pô, eu devo estar com algum problema no tornozelo, eu vou procurar. Então, um sintoma, por exemplo, que ela
algo que ela sinta. Torções, pode É. ser, Tá. mais constantes. Tá. Tropeços também. Tropeços. E também tem um pouquinho também hoje em dia, né? Eu vi um artigo sobre o TDAH, como ele também atrapalha também na concentração do equilíbrio, né? Porque a pessoa não consegue focar, então ela não consegue ter estabilidade. Então, às vezes, não é problema de audição, não é problema do tornozelo, é questão da falta de atenção mesmo, tá? Ela não consegue fazer, por exemplo, um aviãozinho, né? Que a gente fala, que é Levantar uma perna. levantar uma perna e descer abrir o os tronco, braços. abrir os braços. Então, Tem ela dificuldade. tem dificuldade de concentrar um ponto fixo e durante algum tempo. Não é só... Assim. Entendeu? Então, tem tudo isso, né? E no idoso tem a perca muscular, ele vai ficando... Tudo que A você não fragidez. estimula no corpo, ele vai parando de fazer, porque o corpo é preguiçoso. Claro. Ele Exatamente. precisa de estímulo. Mais A gente preguiçoso fala- do que a gente, né? Exatamente, Do que ele a vai se gente. adaptando. Então, se você não dá estímulo, ele vai perdendo. É igual uma então, porta, o idoso, né, ele Jé? cada vez vai ficando mais sentado, ele vai ficando mais deitado. Então, menos estímulo, mais falta de alguma coisa vai É que nem uma, perdendo. Vai uma perder. porta que você não abre muito tempo, né? Ela vai É. fazer o quê quando você abrir ela? Ela vai rangir. Uma Claro. coisa é falta de estímulo, né? No idoso. Eu sempre uso esse E exemplo. não dá só para pôr óleo, né? O É, óleo exato, é exercício, né? exatamente. É lubrificante, Sempre tem que estar exercício. estimulando, né? Se aquela parte sempre está estimulada, ela não vai rangir desse jeito, né? Então, a gente sempre fala para os idosos, né? Ó, gente, tem que estimular. Né? Nem que seja um pouquinho, tem que estimular. Levanta a ponta do pé, levanta o calcanhar, mas tem que estimular em algum momento. Até que a primeira pergunta que eu fiz hoje para eles, quando... Como foi o feriado? Vocês caminharam? Quem movimentaram? fez atividade física aqui? Levanta a mão. Daí alguns levantaram, outros olharam assim de canto, disfarçaram olhar. Eu falei, não é bonitos. Vamos lá então, exercício dobrado hoje. pra valer. Não, e é bacana, porque tem várias atividades lá, né? E entre elas, essas atividades que o Mega dá. E aí, mesmo que eles não estando lá, enquanto eu estou almoçando, né? E vejo eles fazendo caminhada ao redor ali. Ao redor. Sim, Eu estimulei eles também nessa questão, né? Falei pra eles a importância Pra do ajudar caminhar. na digestão. Exato. Falei, ó, dá um tempinho, uma meia hora que seja, deu uma meia hora, em vez de você ficar apenas descansando, parado, esperando até o horário da próxima aula, caminha, dá umas 5 voltas em volta do salão, começa com 3 voltas, né? As pessoas, acho que isso também é uma coisa importante a gente falar também, né? Sobre metas. Quero emagrecer. Aí coloca a meta, quero 20 quero quilos 20 em quilos. 2 meses. Exato. Aí a pessoa vai Milagre, desmotivar. é. Então ela Exato. tem que colocar metas alcançáveis, né? Pra ela se Metas motivando. alcançáveis. Então, se colocar ali, ó, 2 quilos. Ah, é pouco. Pra quem é pouco? Entendeu? Tudo depende. É. Né? A pessoa sai do... Ela fala assim, eu quero fazer 5 vezes atividades na semana, né? Exercício físico. Tô fazendo 3. É só 3. Não, não é só 3. São 3 movimentos que você tá fazendo. Pra quem né? não fazia nada, né? Eu quero Então, tomar 4 litros de água. Tô tomando 1,5. Você está tomando 1,5 litro de água. Então, essas pequenas tudo um conquistas... começo que tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. As pessoas não valorizam. Mas só 1,5 litro. Você não vai falar tomar 4? Não, gente. Você tem que Então, não bebia incentivar. nada. E isso é uma coisa importante. Se a pessoa está numa alimentação, não incentive ela a comer errado. Entendeu? Ela falou, não quero, respeite, não fala que ela é chata. Ela está se dedicando àquilo, né? Ela vai poder, em alguns momentos, comer alguma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, mas naquele momento ela está concentrada naquela questão. Naquela que quer chegar. Exato, naquele objetivo dela. É importante ela conquistar aquilo que ela está se Exatamente. propõe a fazer. E foi o que eu falei para eles. Começa com 3, 5 voltas. Eu dou 3 voltas, tá bom, tá ótimo. É eu dou melhor uma começar volta. do que nada. Exato, começou. Agora estão dando 8 voltas, 10 voltas, daqui a pouco eles estão dando a volta na rua, no quarteirão. Sim. Segurar eles daqui a pouco. Então, isso estamos falando de idoso, que é uma evolução lenta. Imagina num jovem que começa a compreender isso, né? Uma pessoa adulta começa a compreender isso. Porque muitas pessoas colocam desculpas em tudo, né? Ah, Exato. eu trabalho muito, eu tenho que buscar o filho, eu tenho que levar o filho não sei na onde. E esquecem de olhar pra si. Tipo, Sim. 30 minutos que você tira do seu dia pra você fazer uma atividade, você já tá... Perfeito. Já Não tá precisa ser perfeito, Não, mas começa. Começa, Exato. dá o Começa. primeiro passo, É o faz tal primeiro 2, 3 vezes na passo. semana, depois o seu Um corpo bebê vai quando- pedir isso. Um Você bebê vai Exato. quando sentir aprende a necessidade. andar, é bem assim, né? Um passinho de cada vez. Vai indo. Exatamente. E depois veja, vira esses atletas maravilhosos que a correto. gente Sim, viu. dá orgulho, né? Que a gente viu nas Olimpíadas. Bom, nós estamos chegando ao final. Ai, que pena, né? Dá vontade de conversar mais. Mas estamos chegando no nosso tempo, então eu queria agradecer. Mais uma vez, primeiramente, agradecer Kiko Palhato, né? Pelo espaço de inclusão maravilhoso que ele dá aqui para o Mamunes em preto e branco. Agradecer também o Vinícius
que nos acompanha sempre, que faz a edição aqui do podcast. Muito obrigada, Vinícius, sempre, a toda a equipe. Mega, foi uma delícia estar com você aqui. É um prazer sempre, Ângela. Muito obrigado, na verdade, pelo convite. Obrigado, Momunes, mais uma vez. Obrigado a todos que tiveram essa iniciativa do podcast. Eu acho muito interessante. Nos dias atuais, acho que o podcast é uma das ferramentas que temos de passar informação para as pessoas de forma rápida, né? De forma curta, né? E é um tempo assim gostoso, uma meia hora que a Exato. gente passa, conversa, dá o recado, e aí não cansa ninguém. Sim. A meia horinha dá tempo de todo mundo ouvir. Jéssica, uma alegria também. Não conhecia você muito, conhecia de nome, conhecia o seu trabalho, mas a partir do momento que você foi para o Momunes é que eu conheci, e aí meus parabéns, porque os comentários das pessoas que convivem comigo ali, no Serviço de Fortalecimento de Vínculos, sobre o seu trabalho, é fantástico. Sobre o Mega, sobre a ginástica, sobre aquilo que a gente oferece. Eu fico muito feliz também pelo convite e de estar dando resultado, né? Exatamente. Isso Tá buscando Isso é muito resultado. gratificante a gente ouvir do outro e das próprios pacientes de lá, que a gente vê que está no caminho certo, né? Exatamente. Fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Para você que está aqui nos acompanhando sempre nesse podcast, muito obrigada mais uma vez. Um beijo. Tchau, tchau. Até o Beijo, próximo. gente. Tchau, obrigado.